Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje faremos um pouquinho mais sobre arcos duplos. Mas antes, caso você não seja um inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos o Instagram, no meu @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns reels, então dê uma olhadinha por lá. E agora também temos o TikTok, que também é @canal_exatas. Pessoal, só uma coisinha, tá? A parte de arcos duplos é a continuação de um estudo que a gente está fazendo algumas aulas aqui do canal, que é daquela parte de soma de arcos, ângulos, a parte também do ciclo trigonométrico. Então o que eu recomendo é, veja aquelas aulas também, caso você não saiba o que são arcos, o que são ângulos, o ciclo trigonométrico, e depois venha para essa aula, beleza? Assistiu? Viu? Então, bora começar! Bom, na nossa última aula, a gente viu um pouco sobre como calcular o seno, cosseno e tangente de arcos que não são convencionais, ou seja, aqueles arcos que não são os notáveis, 30, 45 e 60. A gente viu, por exemplo, que para calcular o seno de 15, era só a gente dividir o ângulo de 15 graus em dois que a gente conhece. Nesse caso, a gente sabe que 15 graus é a mesma coisa que 45 menos 30. Como eu conheço a medida do seno de 45 e a medida do seno de 30, eu conseguiria calcular o seno de 15. Mas a gente viu também que não era tão simples quanto parecia. Não era só aqui jogar, fazer uma distributiva e colocar seno de 45 menos seno de 30. Não, não era assim. Na realidade, você tinha uma fórmula que tinha que seguir. E essas fórmulas nós falamos na última aula. Então, para relembrá-los um pouco, eu trouxe aqui as fórmulas. A fórmula da soma ou subtração de arcos do seno, cosseno e da tangente. E na aula de hoje, nós falaremos sobre arcos duplos. Bom, mas o que consiste isso? Para explicar, eu quero trazer um exemplo sobre como funcionam os arcos duplos. Bom, suponhamos que uma questão tenha te dado o valor do seno de 27 graus. Só que aí, em dado momento, você tem que trabalhar com a medida do seno de 54 graus. Eu te pergunto, sabendo a medida do seno de 27, como que eu conseguiria calcular o seno de 54? E aí algumas pessoas falariam assim, bom, 54 é a mesma coisa que 2 vezes 27. Se eu sei o seno de 27, é só calcular o dobro. Ou seja, o seno de 54 é a mesma coisa que 2 vezes o seno de 27. Bem lógico, não é? Pena que na matemática, pessoal, isso aqui não funciona. Por exemplo, se eu pegar o seno de 30, o seno de 30 ele é meio. Se eu pegar 2 vezes meio, ficaria 1. Então, pegar 2 vezes o seno de 30, isso aqui é igual a 1. Mas se eu pegar, por exemplo, o seno de 60, 60 é o dobro de 30, é ou não é? Mas o seno de 60, pessoal, é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, eu pegar o seno de 60 e dizer que é a mesma coisa que 2 vezes seno de 30 é completamente errado. Do mesmo modo que afirmar que o seno de 54 é igual a 2 vezes seno de 27. Mas tem uma maneira que a gente sim consegue calcular. E essa maneira eu já te ensinei na última aula. Quer ver só como você já sabe esse conteúdo? Para pensar comigo, 54 de fato é 2 vezes 27. Só que a gente sabe que eu posso reescrever 2 vezes 27 sendo 27 mais 27. Se eu jogar isso aqui mais pro lado, peraí. E agora eu te pergunto, na última aula eu te ensinei a calcular a soma, o seno da soma de dois arcos. E o que é isso aqui? 27 mais 27 é a soma de dois arcos. Então, eu conseguiria, portanto, calcular o valor do seno de 54, sabendo que esse cara é o dobro do seno de 27. É o dobro de 27 graus. Então, pessoal, isso aqui você já sabe fazer. Agora é só aplicar. Para pensar comigo, na última aula eu comentei que esse primeiro cara era x e o outro cara era y. Eram arcos diferentes. O que vai mudar na parte de arcos duplos é que ao invés de você estar trabalhando com a soma ou subtração de arcos diferentes, agora vão ser arcos iguais. Então, nesse caso, ao invés de ser 27 mais outro valor, vai ser 27 mais 27. Vai ser x mais x. Então, pessoal, para calcularmos o arco duplo, ou seja, pegar o seno de duas vezes um mesmo ângulo, é muito simples. Ficaria seno de x mais x. Repara que a fórmula da soma de dois arcos você já conhece, que é o seno do primeiro vezes o cosseno
do segundo, que nesse caso é x. Repara que como aqui é a soma, lembrando, tá, pessoal? É óbvio isso, né? Como aqui é o dobro sempre vai ser um ângulo mais esse mesmo ângulo. Então, esse sinal aqui ó, nunca vai mudar, tá? Não é, o dobro não é você pegar algo menos algo. Não, isso daria zero. Então, por ser sempre o dobro, aqui sempre será o símbolo de mais. Nesse caso, sabe que no seno da soma de dois arcos, a gente vai conservar o sinal. Então, se aqui é mais, aqui vai continuar sendo mais. Então, seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Pronto, acabou. Perceba que eu tenho seno de x vezes cosseno de x, seno de x vezes cosseno de x. Eu tenho dois deles. Então, posso reescrever isso sendo duas vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Essa aqui, pessoal, é a primeira fórmula, que é o dobro do seno. O seno de um arco duplo, tá certo? Lembrando, pessoal, que essas fórmulas aqui eu não tratei de decorar nenhuma delas, tá? Isso aqui, quando for na hora da prova, é uma dica que eu dou. Tenta fazer ele rapidinho. É só pensar que quando eu quero fazer o arco duplo, é duas vezes o arco que eu estava trabalhando antes. Então seria x mais x e é só fazer esse processo, já que você já sabe as fórmulas aqui de cima, tá bom? Agora, bora fazer a parte do cosseno, que é o mesmo processo. Eu sei que a fórmula do cosseno é... Aqui, ó, inclusive lembrando, tá? Cosseno do dobro de um ângulo é x mais x. Eu sei que a fórmula do cosseno é cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo menos... Lembra que o cosseno ele alterna, né? Quando aqui é mais, aqui é menos. O seno do primeiro vezes o seno do segundo. Repara que cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno de x ao quadrado. E seno de x vezes seno de x é seno de x ao quadrado. Então ficaria cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Lembrando, pessoal, que eu posso reescrever isso aqui, ó, sendo também cosseno de x ao quadrado. Beleza? É a mesma coisa, isso aqui inclusive eu expliquei em algumas aulas anteriores do canal, tá bom? É a mesma coisa, só que para evidenciar eu coloco dois aqui direto, para não ter que ficar escrevendo um monte de parênteses, tá? Agora, a parte da tangente é a mesma coisa. Pensa comigo, a tangente de um arco duplo vai ser a tangente de x mais x, que é a mesma coisa pegar aquela fórmula que eu já conheço. A tangente do primeiro mais a tangente do segundo, dividido por 1 menos a tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. Repara que tangente primeiro mais tangente primeiro, isso aqui é duas vezes a mesma tangente. E embaixo tem 1 menos tangente de x vezes tangente de x, é tangente de x ao quadrado. Então ficaria 1 menos a tangente de x ao quadrado. Você acabou de demonstrar todas as três fórmulas dos arcos duplos, tá certo? Então, pessoal, lembre-se dessas fórmulas. Eu, particularmente, durante a prova, eu não vou tentar tratar de decorar essas formulazinhas, tá? Na hora da prova eu vou reescrevê-las, porque eu já conheço as fórmulas aqui, ó. Então é só lembrar que agora, ao invés de ser arcos diferentes, são arcos que são iguais. Então é só reescrever ali, se ao invés de ser y, ser x. Acabou. Tranquilo? É uma dica que eu particularmente dou. Agora, bora fazer aqui alguns exercícios. Aliás, pessoal, antes da gente prosseguir para os exercícios, o que eu recomendo é pausa o vídeo, tenta fazer por si mesmo, quebra a cabeça, mesmo que você erre a questão, é muito legal que você já veja como é que funciona o processo, e também porque quando você vê a resolução, você sabe aquilo que você errou. Então você acaba aprendendo com o seu próprio erro e isso traz um melhor aprendizado. Então, o que eu recomendo, pausa o vídeo, faça por si mesmo e depois dê continuidade com a aula, beleza? Sabendo que seno de x igual a 3/5 e que x está no primeiro quadrante, calcule. Lembre-se que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Primeiro, vamos calcular o seno do arco duplo de x. Pessoal, concorda comigo que o seno de 2x é a mesma coisa que x? Opa, perdão, né? X mais x não. Que é a mesma coisa que seno de x mais x? Repara que eu não sei a medida do x, até mesmo porque ele não falou, mas eu conheço a medida do seno de x. E lembre-se que seno de x mais x é a mesma coisa de escrever duas vezes o seno de x vezes o cosseno de x, assim como a gente já escreveu. Então, repara, o seno já sei, ficaria duas vezes 3/5. Mas o cosseno eu não sei. Se eu não sei o cosseno, como é que eu faço para descobrir? Olha que legal, coloquei aqui para facilitar seu estudo. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, se eu sei a medida do seno e eu quero descobrir a do cosseno, é só jogar na fórmula, que eu descubro. Então vai ficar seno, só fazer uma separação aqui, calma aí. Isso. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1.
Repara que seno ao quadrado de x ficaria 3 quintos ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1. Repara que 3 quintos ao quadrado, como aqui é uma divisão, eu posso pegar esse 2 e ficar fazendo uma distributiva. Então, ficaria 9/25 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Pessoal, um macete aqui, tá? Você pode pegar esse cara, passar ali pro outro lado, subtraindo, fazer MMC, depois tirar a raiz, tá? Mas o trem que eu acho bem mais simples é, repara que esse cara mais o cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1. Se você pensar bem, aqui eu como se eu tivesse 9 partes de 25. Para completar 1, eu teria que ter as 25 partes de 25. 25 sobre 25 igual a 1. Se eu já tenho 9, para completar 25 faltam 16. Ou seja, esse cara aqui, ó, teria que ser 16 sobre 25, porque quando eu fosse somar os dois, ficaria 25 sobre 25 igual a 1. Nesse caso, então, pessoal, o cosseno ao quadrado de x ele é igual a 16/25. Que é a mesma coisa, tirando a raiz dos dois lados, né? Passando esse ao quadrado como raiz. Ficaria 4 quintos. Galera, isso aqui é só um método mais rapidinho de você fazer, tá? De você pensar. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Na minha cabeça isso faz muito sentido, mas se não fez tanto sentido, deixa aqui uns comentários aqui embaixo, tá? Que eu posso explicar um pouquinho melhor com algumas palavras aí. Mas, qualquer coisa, faça por MMC normalmente, tá? Pega esse cara aqui, ó, passa pro outro lado, você vê que vai dar a mesma coisa. Vai ficar 16 sobre 25, o cosseno ao quadrado, depois você passa como raiz e vai encontrar que o cosseno é igual a 4 quintos. Só que aí tem um trem muito importante que ele me falou. Repara que ele comentou que o x, o nosso ângulo, está no primeiro quadrante. Como está no primeiro quadrante, eu não vou me preocupar com relação ao ângulo. Perdão, com relação ao sinal do nosso cosseno. Até mesmo porque quem está no primeiro quadrante... Ó, fazendo aqui, ó. Quem está no primeiro quadrante, perceba que o seno e o cosseno sempre são positivos. Por essa razão, eu não vou me preocupar com o sinal. Mas caso você faça algum exercício e diga que, por exemplo, que está no terceiro quadrante, no quarto quadrante, no segundo quadrante, é muito importante prestar atenção com relação ao sinal, tá bom? Então tá. Então agora essa é a medida do cosseno de x, que é 4 quintos. Perceba então que ficaria 2, aqui, inclusive isso aqui está sobre 1, tá? Repara que ficaria 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 6, 1 vezes 5, 5. Então, esse cara aqui deu 6 sobre 5. Isso vezes 4 quintos. 6 vezes 4, eu sei que 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 4, 24. 5 vezes 5, 25. Ou seja, esse cara aqui ficaria 24 sobre 25. Esse, portanto, pessoal, é o seno do nosso arco duplo. Tá certo? Inclusive, se eu jogar mais pra cá, que é para ter um pouco mais de espaço. Calma aí. Pera aí, rapidão, pausar aqui o vídeo. Bom, beleza. Agora bora partir para o cosseno do arco duplo. Perceba que o cosseno do arco duplo é a mesma coisa que o cosseno de x mais x. Perceba então que eu consigo calcular isso. Seria cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Pera aí, deixa eu chegar mais para cima, esses cálculos aí, viu, pessoal? Rapidão. Aí, agora tá certo, só para não atrapalhar o nosso raciocínio. Então, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Repara que o cosseno ao quadrado de x eu conheço. Lembra que o cosseno ao quadrado, olha, a gente viu anteriormente que ele era 16 sobre 25. Lembra que antes a gente passar a raiz, a gente viu que o cosseno ao quadrado ele era 16 sobre 25. Ou seja, ficaria 16 sobre 25. E a gente viu que o seno ao quadrado, ó, repara, é seno ao quadrado. A gente já calculou, é 9 sobre 25. Ou seja, o cosseno de 2x ficaria 16 sobre 25 menos 9 sobre 25. Como aqui o denominador é o mesmo, é só fazer a operação com os numeradores. 16 menos 9 é 7. Então isso aqui ficaria 7 sobre 25. Tranquilo? Agora, bora calcular a tangente. Perceba que a tangente de um arco duplo seria a tangente de x mais x, e a fórmula eu já conheço. 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x. Repara que a tangente eu não tenho, diferente do cosseno e do seno. Mas perceba, se eu tenho seno e cosseno, eu sei que a tangente também ela é seno sobre cosseno, eu conseguiria calcular.
Desse modo ficaria o seno, que é 3/5, sobre o cosseno, que é 4/5. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Repara que eu posso cortar esse 5 com esse 5. Então ficaria, portanto, 3/4. Sabendo então que a tangente é igual a 3/4, ficaria 2 vezes 3/4 dividido por 1 menos 3/4 ao quadrado. Repara que, como isso aqui é uma multiplicação de frações, lembre-se que o 2 é sobre 1, eu multiplico o que está em cima com o que está em cima, o que está embaixo não está embaixo. Então ficaria 6/4 dividido por 1 menos. Repara que, como isso aqui é uma divisão, eu posso pegar o expoente e jogar por cima e jogar por baixo. Ficaria, portanto, 3 ao quadrado, que é 9, dividido por 4 ao quadrado, que seria 16. Um outro macete, tá, pessoal? Perceba que eu tenho 1 e aqui eu tenho 16. Repara que eu poderia reescrever 1 sendo 16 sobre 16. E aí, a partir disso, eu conseguiria já fazer a operação de subtração. Isso aqui, pessoal, é uma maneira mais fácil de fazer MMC, tá? Sempre já tendo que fazer aquelas continhas, mas já fazer direto. Então, eu posso reescrever 1, sendo a mesma coisa que 16 sobre 16. Repare, então, que ficaria 6 sobre 4, tudo isso dividido por 16 menos 9. Repara que, como aqui é o mesmo denominador, eu posso fazer a operação com os numeradores. 16 menos 9, 7, 16, tá certo? Então, perceba que, como é divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Perceba, então, que ficaria... Perceba que eu poderia pegar esse 6 e simplificar com 4 por 2 por 2. 3 meios vezes 16 sétimos. Repara aqui ainda que 2 vezes 7 é 14. E 3 vezes 16 é para conferir aqui em calculadora se eu não estou errando coisa boa. 48. Você perceba que ainda posso simplificar isso aqui por 2 e por 2. 24 sobre 7. Tranquilo, pessoal? Então, essa aí é a resolução da questão, dessa questãozinha aí. Repara que a gente conseguiu calcular, então, o seno do arco duplo, o cosseno do arco duplo e a tangente de um arco duplo. Beleza? No mais, galera, um forte abraço. Espero de coração que tenham gostado da aula. Deixe um comentário aqui embaixo, seu feedback é muito importante. Inclusive, eu vou agradecer alguns feedbacks que a gente teve aqui no canal. A gente fica com o coração quentinho saber que o nosso trabalho está sendo, assim, recompensador. E, aliás, hoje, Dia dos Pais, dia 13 de agosto de 2023. Então, para todos os papais aqui do canal Exatas, um feliz Dia dos Pais. Aproveite muito o seu dia, tá certo? No mais, forte abraço, fique bem, galera, tudo de bom. Valeu!